programa Residência Pedagógica, né? Agora foi que gravou, né? Isso, tá bom. E aí, como nós havíamos já, né, anunciado, nós teremos hoje a contribuição do professor Leonardo Siqueira Antônio, que é atualmente professor do Campus Santana do Ipanema, do IFAL. Ele é professor da área de Sociologia, tá? Vou apresentar um pouquinho da formação do professor Leonardo, e em seguida passar a palavra para ele, para que a gente possa iniciar esse momento de hoje, que teremos pela manhã, de formação, de contribuições, de aprendizagem, né, no âmbito do programa Residência Pedagógica, tá? Professor Leonardo Siqueira Antônio é bacharel em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciências Sociais pela Unifesp e doutor em Antropologia Social. Estou aqui recebendo as notificações. Pela USP. Fez formação clínica em psicanálise no Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Atualmente, como eu já falei, é professor de Sociologia no IFAL Santana do Ipanema, além de ocupar as seguintes coordenações. Lá no Campo Santana do Ipanema, ele é coordenador do NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, responsável por políticas de inclusão na unidade. É coordenador da Rede de Apoio Socioemocional, grupo que oferece assistência emocional gratuita aos discentes do IFAL. Além disso, é membro titular da área de Ciências Humanas do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IFAL. E, por fim, desenvolve diversas atividades de extensão relacionadas com educação e saúde mental, principalmente nas escolas públicas de Santana do Ipanema e região. Então, a gente vai ter, assim, um momento, assim, de privilégio, né, de estarmos discutindo, pensando, né, e, principalmente, prosseguindo na nossa formação, né, nós todos e todas, os residentes, nós, professores, né, do IFAL, professores da educação básica também, tá? O que eu queria pedir aos nossos residentes, independentemente da área, acho que eu nem me apresentei, né, professora Daniele Barbosa, eu sou da área de Ciências Biológicas, estou como docente orientadora, juntamente com a professora Merilane e a professora Sheila, dos grupos de residência pedagógica da área de ciências biológicas, tá? O que eu vou pedir aos nossos residentes e aos colegas também, docentes, preceptores que estão conosco, é que, após a fala do professor Leonardo, que a gente possa fazer também nossas reflexões, né, já que o intuito é esse, né, que possamos refletir, conversar, né, dialogar a respeito, né, do que vai ser tratado no dia de hoje, que é a formação docente, aproximações entre universidade, escola e sociedade, tá certo? Então, eu desejo a todos um ótimo evento, um momento realmente rico em aprendizagem, porque esse foi o nosso objetivo, tá bom? Obrigada, viu, minha gente? Professor Leonardo, por favor. Bom dia a todas e a todos, bom dia a todas as pessoas. Estou aqui de novo, estive aqui ontem. Bom dia a todas e a todos, todas as pessoas online. Falamos aqui de Maceió direto para toda Alagoas, não é? Nada como a tecnologia. Gostaria de agradecer o convite para pensar a relação entre universidade, talvez o Instituto Federal, né? As escolas, onde talvez a maioria de nós iremos atuar, e a sociedade, né? Normalmente, quando a gente vai pensar a relação entre escola e universidade, a palavrinha sociedade não vem junto. Eu vou partir de uma perspectiva aqui que as lógicas sociais, elas estão dentro dessa relação. É um pouco disso que nós vamos falar um pouco hoje. E como eu venho de uma perspectiva que é da psicanálise, uma das minhas intenções aqui é mostrar esses processos, porque muitas vezes a gente não quer saber dele. Talvez ele esteja inconsciente, é trazer para a consciência alguns processos, alguns conjuntos de questões, para que a gente possa pensar, principalmente, a nossa experiência como estudante, nossa experiência como docente. Então, não pretendo esgotar o assunto, né? Eu acho que tem diversas entradas para pensar a relação entre universidade e escola, mas eu vou privilegiar uma. E talvez eu vou privilegiar uma
principalmente porque eu estou conversando com residentes pedagógicas, que a pergunta fundamental é: como é que eu acesso um saber sobre a experiência docente? Que raios que é entrar numa sala de aula? E a sala de aula é uma experiência incrível. Por que é uma experiência incrível? Porque você planeja um monte de coisa, a gente sai às vezes com muitas ferramentas da licenciatura, sai com muitas ferramentas da nossa trajetória à universidade ou nossa trajetória superior, e quando a gente vai botar o pé dentro de uma sala de aula, e a gente vai falar um pouco sobre isso, talvez seria melhor a gente aprender mais sobre caos do que sobre ordem. Né? A gente, às vezes a pedagogia ela está ali muito calcada em ferramentas onde vai trazer uma metodologia de um ordenamento. E olha, não digo que planejamento não é importante, planejamento é importantíssimo. Se você for numa aula sem um plano de ensino, a probabilidade de você ser engolido pelos alunos é altíssima. Mas, às vezes a gente tem uma formação muito calcada num planejamento ordenado, numa metodologia em etapas, e a gente não está preparado para as incontingências que surgem dentro da sala de aula. E é por isso que pensar a formação do professor a partir da experiência da sala de aula, e aí nós temos tanto a residência pedagógica como o PIBID, ela é fundamental. Porque uma coisa é a gente ver Vygotsky numa sala com ar-condicionado. Outra coisa é a gente entrar numa sala de aula e tentar aplicar alguma coisa. Então, a perspectiva que eu vou tentar olhar para pensar esse conjunto de relações, ela é calcada nessa experiência. E essa experiência eu já vou definir aqui, eu vou chamar de cotidiano escolar. O que é o cotidiano escolar? É um conjunto de problemas, um conjunto de questões que está envolvido na comunidade onde a escola está inserida, que está envolvido na relação dos professores com os alunos, que está envolvido os alunos e os professores na relação com a gestão, e a conjunto de relação que os professores, os alunos e a gestão têm com as famílias. Olha a complexidade que a gente tem que lidar quando a gente entra dentro de uma sala de aula. Aliás, né, uma das demandas mais comuns que a gente tem vivido dentro das escolas, seja do âmbito municipal, estadual e federal, é uma demanda de um tipo de sofrimento chamado ansiedade. E aí muita gente fala, não, mas eu não estou preparado, como é que faz? O aluno está sofrendo, eu estou sofrendo, às vezes eu tenho as minhas demandas e tenho que ouvir a demanda dos outros, eu não tenho uma preparação para isso, e aí eu tenho um desordenamento cotidiano dentro da sala de aula. Um dia, muitos de vocês vão ocupar cargos de gestão nas unidades de ensino onde vocês forem trabalhar. Quem trabalha com gestão sabe, é uma administração do caos. Né? A gente tem que lidar cotidianamente com um conjunto de incontingências, de coisas sem sentidos, que a gente vai ter que dar. Então, é a partir desse olhar que eu quero olhar. E eu quero olhar, então, a partir da psicanálise. E muitas vezes, né, inclusive ontem eu estava aqui, né, você fala assim, você aponta um monte de conjunto de problemas, você traz a reflexão, mas qual é a solução? A solução a gente vai ter que inventar coletivamente. Não há respostas. Se eu tivesse a resposta para muitas das questões que eu trouxe ontem, trouxe hoje, provavelmente eu não estaria aqui, eu estaria rico, estaria vendendo conjuntos de pacotes de soluções que funcionasse, certo? Mas não é essa a intenção. A gente vai ter que inventar a resposta. E qual que vai ser a nossa dificuldade? Eu aposto que deve ter aqui pessoas fazendo residência pedagógica em diversas disciplinas. Também estamos ali na internet, né? Aposto que vocês aí estão em diversas cidades. E o que eu vou tentar trazer aqui para reflexão? Cada escola é um mundo. Essa é a questão. O IFAL, ele tem 15 unidades. 15 unidades? Por aí. Claro que tem coisas semelhantes, a gente tem burocracias iguais, né? O pessoal vai para dar aula no estado, tem a questão das gerências regionais, as GERES, mas qual que é a nossa dificuldade?
cada unidade escolar está dentro de uma comunidade, e essa comunidade tem conjunto de questões, muitas vezes, específicas. E achar que a gente vai dar aula de determinadas disciplinas e a gente não vai ter que lidar com uma demanda de um aluno que apanha em casa, de uma aluna que passa por violência doméstica, que a gente não vai ter que lidar com um aluno que está passando fome. Ou seja, a gente vai estar imerso em uma comunidade com um conjunto de questões que, independente da nossa disciplina, é com isso que nós vamos ter que lidar. Lá no IFAL Santana do Ipanema, né, teve a apresentação do professor, lá tem técnico em administração, né, médio integrado em administração. Aí alguém vem com uma formação técnica, aí fala assim, eu achei que ia dar uma aula tal, mas eu chego lá, o aluno tem medo, o aluno tem fome, o aluno apanha, não sei o quê, e o que eu faço? O que eu faço com essa ferramenta técnica que eu tenho? Como é que eu vou passar uma relação dessa para os nossos alunos e nossos alunos? Pois bem, e ainda digo mais, né? Eu aposto que tem coisas muito semelhantes, a gente tem sintomas muito iguais, então a gente temos várias pandemias ao mesmo tempo, a gente tem uma pandemia de alunos com ansiedade no Brasil todo. No entanto, apesar dessas coisas muito semelhantes, as escolas passam, às vezes, por questões muito particulares. Às vezes falta água, às vezes é uma questão da seca, né? Às vezes é uma questão de violência urbana, que são um conjunto de questões que nós vamos ter que lidar. E aí a gente sai da licenciatura com um conjunto de ferramentas, e aí a gente precisa, em algum momento, fazer uma crítica à universidade brasileira de um modo geral, às universidades públicas de um modo geral, porque muitas vezes, mesmo que tenha projeto de extensão, elas são autocentradas. Eu fiz uma trajetória universitária de 16 anos. Aí quando você está no doutorado, você fala assim, vou fazer uma disciplina em tal departamento. Eu sou de um departamento e vou fazer em outro. Quando você vai fazer esse movimento, você percebe que ninguém faz. Às vezes, os departamentos ficam no mesmo prédio dentro da universidade e eles não dialogam. A gente também vai olhar, então, para um campo, um modo de olhar a universidade, onde, na verdade, ele faz uma visita às escolas para dialogar com os pares e não dialogar com os saberes e as questões locais de cada escola. E aí a gente também vai dar uma olhada que todos nós aqui, que já temos uma trajetória acadêmica, a gente vai ver que cada vez mais a gente tem uma demanda, a palavrinha mágica é formação continuada. Que nós, na verdade, muitas vezes, vamos ser esses agentes mediadores que vão fazer as pontes entre a comunidade, a escola e a universidade. Né? Onde aí a palavrinha, né, que eu estou querendo provocar, é quando a escola visita a universidade. O que eu gostaria de trazer aqui, nesse percurso argumentativo, é que a gente tinha que ter uma proposta que pensar educação deveria ser universidade com escola. Ou a escola com a universidade, e não uma visitando a outra de maneira pontual. Temos que fazer a nossa formação continuada, a universidade tem como objeto de pesquisa a educação, mas isso deveria ser feito em termos de diálogos e parcerias. E que talvez, a partir dessa provocação, quando a gente está ali estudando técnicas que parece descolada de seu contexto, parece que um saber que mais vai nos mobilizar é uma reflexão e um saber que nós temos sobre a nossa própria experiência. Nenhuma ferramenta já traz nela mesma como pensar a nossa própria experiência. E talvez cada um de nós, ou juntos ou coletivamente, dentro da escola, dentro de cada contexto, precisamos articular esses saberes. Afinal de contas, que raios eu faço? E aí tem umas questões importantes que tem a ver com nossa própria autoestima e saúde mental. Qual o sentido daquilo que eu faço? Do que daquilo que eu faço como professor, na verdade, não faz sentido nenhum para mim.
E aí eu vou garantir para vocês e para vocês que estão na internet, fazer algo com significado dentro da nossa própria experiência como docente faz toda a diferença. Por mais que a gente passe por incontingências, por mais que a gente lide com o caos, se a gente está movido por um sentido, um princípio, seja qual for, coletivo e educacional, a nossa mobilização ela vai ser outra. Mas para isso, a gente precisa pensar sobre nós e o mundo onde a gente vive. Ou pensar sobre nós e o contexto escolar onde nós estamos inseridos. Esse é o propósito de hoje. Eu aposto que a experiência e produzir um conhecimento sobre a própria experiência é o saber, um dos saberes prioritários da prática docente. E aí a gente vai ter que pensar, né? Porque isso não vem prontos em modelos. Não adianta a gente decorar e fazer uma prova. E, aliás, né, fazer uma crítica às próprias instituições de ensino, né? Eu acabei de passar por uma experiência de especialização onde se ensinava uma coisa e se praticava outra. Falava de dinâmicas, de metodologias ativas, aí vai falar de Vygotsky, vai falar de sócio-interativismo, onde tem uma comunicação compartilhada entre os sujeitos que estão inseridos no processo de ensino-aprendizado, onde a gente aprende a partir de conceitos do nosso mundo, aí você vai fazer uma prova múltipla escolha. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade de pensar teoria e prática nas próprias instituições superiores de educação. E aí a gente vai falar, já estou adiantando várias coisas, mas eu vou retomar. Porque talvez o EAD, educação à distância, não seja uma questão problemática em si mesma. Mas uma profusão dessa, onde tem uma turma de 150 pessoas, onde o professor não vai conseguir corrigir os trabalhos, não consegue organizar trabalho em grupo, não consegue fazer mediação de debate e dar uma prova de múltipla escolha, talvez seja um problemaço. A experiência, porque uma das coisas que eu vou defender aqui é que essas teorias educacionais, elas podem ser uma performance. Ou seja, a gente vai ter que praticar em determinado contexto. Aí a gente aprende de um jeito, quer dizer, transmite-se de um jeito, onde a avaliação, que é um passo importante dessa transmissão, ela vai contra a própria teoria que está ensinando. Que contradição é essa? Tá certo? Mas vamos com calma, eu começo a me empolgar. Você muda esse slide para mim, por favor? Deixa eu controlar o tempo também. Pois bem, esse vai ser o nosso percurso. Vamos olhar da relação entre escola, universidade e sociedade a partir desses 3 norteadores. E talvez, né, o que é menos falado quando a gente vai falar em educação e universidade é a comunicação mais eficaz entre escola e universidade. E eu, às vezes, vejo isso com pouca problematização. Porque vai falar de educação, escola e universidade, as pessoas estão pensando em termos de se pensar e refletir a educação como objeto de reflexão. Mas tem uma lógica social que está nos permeando a todo momento, que é a comunicação mais eficaz entre os dois hoje em dia. Você muda o slide para mim, por favor? Que é a mediação feita pelo vestibular. A comunicação hoje, a ponte que mais funciona e que tem empregado dela uma lógica que impõe, inclusive, modelos educacionais, é o vestibular. E o vestibular, ou seja, o processo seletivo para entrar na universidade, pensado como um rito de passagem. E como todo bom rito de passagem, eu venho da antropologia, tem uma espécie de suspensão, um rito marcado por um sofrimento num dia específico, não é isso? A prova? 2 dias, às vezes com uma fase, mas enfim, né? Com aquela marcação de um momento exclusivo e importante, 1 ou 2 ou 3 momentos, né? Como se fosse um ritual onde eu tenho que passar por aquilo necessariamente, e passar por aquilo todo mundo igual. Não importa o cotidiano escolar que você vem, a prova é a mesma.
Não importa quais foram os processos de ensino-aprendizado que você teve, se a sua escola é no sítio, por exemplo, lá o que vem de Santana do Ipanema, se você está na zona rural, se está na zona urbana, a prova é fundamentalmente a mesma para todo mundo. E é interessante que muita gente fala assim, mas não tem jeito, mas a gente precisa urgentemente criticar esse processo. Porque a gente faz PPCs, programas políticos pedagógicos. Eu devo ter falado a sigla errada, mas tudo bem. Programas políticos, PPP, projetos fantásticos. Aí fala lá que vai mobilizar, não sei o quê, bababá, mas aí vai chegar na prática cotidiana escolar. Você vai para o conselho de classe, vou dar um exemplo. O que norteia é o que cai e o que não cai no vestibular. Você vai falar de processo avaliativo, o que norteia, olha como faz ponte. É o que cai e o que é no vestibular. Eu dou aula de sociologia. Inclusive, ontem estamos falando de reconhecimento social. Sociologia tem baixíssimo prestígio porque não cai no Enem. Aí o que acontece? A maioria dos alunos ou não vão ou vão modo zumbi. Para assinar a lista. Vai lá no modo zumbi, assina a lista, vai. Porque o que está norteando ali como lógica de relação entre um e outro é uma bendita prova. Uma baita prova também. Uma bendita prova. Né? Então, norteia toda uma lógica de interação, tem uma relação de competitividade, conversamos sobre ontem também, tem uma relação de que, não, todos nós faremos um dia um concurso, uma prova, o mundo é competitivo, então eu tenho que fazer uma avaliação nos moldes que é o vestibular, eu tenho que fazer o aluno sofrer, porque o vestibular é sofrimento, ele tem que lidar com esse sofrimento, e tem toda uma propaganda em relação a isso, do que é melhor e do que é pior. Isso às vezes é tão assim inconsciente. Está sendo gravado, depois eu vou passar lá para os meus. Um beijo, Santana do Ipanema. O caderno do IFAL Santana do Ipanema, olha como isso norteia. Tem lá a fachada do campus e tem uma espécie de impresso, uma medalha em cima. Escrito a melhor do sertão. A melhor em quê? O que está pressuposto? É a que melhor forma técnicos em agropecuária? É a melhor que forma técnicos em administração? Aliás, uma das questões que a gente tem que lidar no IFAL é que os alunos vão fazer o curso sem querer a formação técnica. Você pergunta assim, quem quer seguir agropecuária? 2, 3 de uma sala de 30. Estão lá pela vestibular. E aí, que tipo de comparação é essa? E será que é necessário, né? Será que a gente não poderia, por exemplo, apontar a especificidade do IFAL sem ter que hierarquizar? Porque olha que interessante, né? Eu já estava aqui falando que apresenta noções de capacidade e meritocracia na lógica escolar, isso que faz ponte, mas também produz hierarquias. Hierarquia entre escolas e entre nós docentes. Muitas pessoas ficam pensando assim, não, mas tem o professor universitário, depois tem o professor da educação básica, depois tem a educação do médio, do fundamental, e uma hierarquia de importâncias muito bem marcadas. Quanto você mais próximo da universidade, maior a sua hierarquia. Inclusive, isso modula carreiras. Uma das pessoas tem estranhamento. Não, Leonardo, você não vai prestar a Universidade Federal? Oh, não, quero trabalhar com ensino médio. Trabalhar com ensino médio? Não, mas você tem uma trajetória acadêmica, você pode competir por uma vaga, não sei aonde. Por que a gente tem que modular desejos desse jeito? Hierarquia. Melhor em que o IFAL está querendo falar ali? E entende como isso está permeado em todas as nossas. Eu aposto que todos nós aqui que prestamos Enem, a gente teve uma educação do ensino médio ou em parte ou totalmente voltada exclusivamente para o ingresso da universidade. Cadê a experiência do ensino médio? Cadê essa vivência do que é aprender e saber o ensino médio? Sabe qual que é o principal sintoma disso?
A gente passa na prova, aí a gente chega alguém e fala assim, me ajuda aqui numa lição de casa, de química. Você olha e fala assim, o que é isso mesmo? Aí tem um gráfico de física lá, você fala, eu vi isso em algum momento, foi? Cadê o Vygotsky aí para falar que o conhecimento tem a ver com o contexto simbólico das pessoas? Por isso que a gente não aprende. A gente não aprendeu, a gente decorou. O que era isso mesmo que eu não tô sabendo? Segundo grande sintoma disso, a gente vive ensino médio numa expectativa de futuro. Essa é a lógica que traz. Você está no ensino médio já pensando na universidade, então você não pensa, você não sabe quais são as vivências que você está tendo no ensino médio. E aí você vai para a universidade, que você almejou tanto, você pensou tanto no vestibular, você vai mudar de vida, isso vai fazer inclusão social, você está na universidade. Mas era isso que eu, portanto, lutei? E aí a frase que eu mais ouço, eu era feliz e não sabia. Passou. Cadê a experiência? Cadê a vivência? Olha como essa ponte dessa lógica social de passagem como rito modula muitas coisas, né? E aí, claro, aí todo mundo, só para não dizer que não falei de Paulo Freire, né? A gente fica baseado numa relação de uma formação bancária. E o que mais me dói, né? Fala, então, qual que é a solução? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que inventar, a gente tem que criticar, a gente tem que fazer mobilização, a gente tem que, enfim, a gente tem que gritar na rua, tem que fazer muitas coisas para isso mudar, né? Mas as pessoas falam, mas eu sei que é assim, mas não tem jeito. E é uma tipo de um conformismo nas coisas, né? Tá faltando ali mobilizar algo, mas enfim, para a gente avançar em outras pautas. Eu acho que ficou claro, né? A ponte e a relação mais clara que tem entre lógica social, universidade e escola é a mediação que tem entre o vestibular e o mercado de trabalho. E é incrível como isso mobiliza a coisa. Você vai no conselho de classe mais uma vez, né? Experiência docente. Aí a pessoa fala assim: não, mas o aluno vai ter que competir uma vaga no mercado de trabalho. Aí eu estou cravado em Santana do Ipanema. Só para a gente ver a questão do cotidiano escolar e do contexto. Aí eu falo assim, qual mercado de trabalho você está falando? Você está falando do varejo de Santana do Ipanema, onde as pessoas ganham meio salário mínimo e trabalham por indicação? Não disputam vaga? Você está falando de qual mercado? Da feira livre, onde as pessoas trabalham como agricultoras familiares e vendem seus produtos? Onde que você está criando um aluno altamente competitivo? É para o vestibular? É simplesmente para o Enem? Todos ali vão disputar uma vaga para o Enem? Onde que está essa competitividade que você está querendo? Está em todos os lugares? Você está formando para onde? Para quê? Ou você está imerso simplesmente numa lógica, né? Ah, não, mas um dia ele pode disputar. Eu falei isso também ontem. Eu trabalhei no mercado privado de educação em São Paulo. Eu poderia ter o melhor currículo do mundo. Eu só fui chamado por uma entrevista porque alguém levou meu currículo. É essa competição que você está falando? Lá em Santana, só para concluir, né? Para a gente ver. A gente tem um conjunto de problemas lá que não estamos pensando. Estão formando para onde? Que sentido? Qual o sentido da sua prática docente? Aí lá tem os tal. Eles chamam de TCC porque eles querem se sentir importantes, mas não é TCC. É um relatório de estágio. Eu orientei um relatório de estágio onde a aluna estava tentando verificar através de uma pesquisa um possível impacto do técnico em administração no mercado de trabalho em Santana do Ipanema. E aí a gente começou a fazer essa pesquisa e falou assim, não, então vamos ver a formação de quem ocupa cargos de grandes empresas em Santana e como que eles foram contratados. Para a gente ver se tem a possibilidade de algum técnico de administração aqui continuar estudando em Santana e um dia, então, ser gerente. E lembrando, né, grande empresa é um conceito tributário. Né? Fala, mas não tem. Não tem. Não lembro. A partir de, sei lá, 120 milhões por ano, é enquadrado no CNPJ como grande empresa. Vamos atrás dessas empresas. Tem?
Tem mercados, tem empresa de logística, tem empresa de material de construção, tem. Eram 8 empresas. Todos os cargos de gerência eram ocupados por parentes. É esse tipo de competição. E aí você está falando assim, mas não tem jeito. Não, tem jeito. A gente precisa começar a criticar essas coisas. A gente precisa começar a pensar nisso. Porque a gente está pensando essa lógica do conteudismo como se ela fosse a melhor, como se fosse moralmente a melhor, a mais justa, como se fosse melhor para os alunos, mas talvez isso é uma imposição que a gente não está criticando. Porque se a gente for olhar para a prática do resultado do que estamos fazendo, talvez a argumentação não é racional. É uma imposição da prática daquilo que nós estamos fazendo. Então, assim, o que tem maior permeabilidade entre escola e universidade é a mediação do vestibular, que impõe lógica social, lógica universitária. A universidade também cada vez mais é produtivista, cada vez mais tem. Aí você vai entrar no mestrado, quantos artigos, quantos congressos, tem que ter um artigo A1. Tem que publicar no artigo A1, tem que não sei o quê, tem que. Você fica preso, tá permeando tudo uma determinada lógica nesse sentido. Mas vamos avançar. Queria aqui pensar essa relação que eu estou dizendo, que a maioria das universidades, talvez não todas, tem uma relação muito autocentrada, de pensar, quando a gente vai olhar para a relação universidade-escola, quando a universidade ela transforma as escolas em objeto de pesquisa. Então o cara vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai fazer um TCC, né? E esse TCC ele é marcado como uma visita, que é o que é mais comum, né? Eu participei já de algumas bancas de TCC de licenciaturas, e aí a gente vai tentar ver continuidade e descontinuidades daquela proposta, nada. O que está acontecendo isso, né? Primeiro, isso é uma pergunta. O TCC que vocês vão gerar, os conhecimentos das escolas, as pesquisas das escolas onde vocês já estão atuando, há uma apropriação pela comunidade escolar? A gente sabe o que andam pesquisando sobre a região do que a gente atua? A universidade, ela faz uma divulgação científica, porque vai gerar conhecimento para ficar centrado na universidade. Esse conhecimento científico, ele está gerando experiência de sala de aula? Ou ele está sendo apenas um ponto, né? O cara vai fazer um TCC. Eu fiz, não, por que você está fazendo esse TCC lá? Porque precisa se formar. Por que a residência pedagógica nessa escola? Porque precisa se formar. Há uma comunicação da apropriação de um saber que está sendo gerado pela comunidade? Na maioria dos casos, não. Vocês daqui a pouco... Pode falar. Eu que sou do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sou titular da área de humanas, né? As pesquisas os projetos de educação vão parar na minha mão. Uma das questões para o Comitê de Ética é o campo chamado benefícios. Aí, normalmente, o que as pessoas põem no campo benefícios? Não, porque eu vou dialogar com tais autores, né? Vou avançar e contribuir para o saber nacional sobre educação, bababá. Aí o que acontece? Gera uma pendência. O benefício que está se perguntando lá é qual o benefício para o objeto que você está pesquisando. Qual o retorno? Tem mecanismos de retorno? Não estamos falando de diálogo entre escola e universidade. Tá? Outra vira um objeto de pesquisa, então é uma coisa a ser pesquisada, depois eu pego o título, eu vou não sei o quê e vou embora. Isso há uma descontinuidade. A gente vive uma era do produtivismo de artigos. A gente tem plataforma CAPES, plataforma Cielo, tem index não sei da onde, bababá. Pois bem, qual é a intervenção que isso tem na realidade que está sendo pesquisada? Ou estamos apenas fazendo uma visita, né?
Também lá como questão do comitê de ética, né? Qual é a participação dos atores sociais da escola na produção desse saber sobre eles mesmos? Será que de imediatamente há um descarte do saber dos outros? Então, quer dizer que você que vem da universidade, mesmo você não conhecendo o cotidiano, você sabe mais do que eles que estão vivendo lá. É isso? É isso, né? Eles são os objetos, eu sou os detentores dos títulos. Eu sei, eu tenho suposto, é suposto, não é um saber. Eu tenho suposto saber sobre o outro, é isso? E eu vou dizer para ele como ele é e como ele deveria fazer, né? E aí, por isso que a experiência docente é importante. Então, vai lá fazer para você ver se é bom, se é fácil, se é tranquilo. Né? Eu tenho suposto saber sobre o outro. Qual é a participação da escola no saber que está para sua licenciatura? Dos atores, né? Também eu falei ontem, né? Eu sou de uma geração que eu aprendi mais com os colegas do que com os professores. O que vocês estão aprendendo no conjunto de relação com os professores lá na residência pedagógica? Sobre a prática e o cotidiano escolar, para a experiência de vocês. Isso sim talvez seja uma formação significativa, que se aprende com os colegas, né? Quais são os saberes? E olha que incrível, talvez você mude de escola e você vai ter que reaprender um monte de coisa. Porque cada escola vai, como eu falei, tem um contexto, uma experiência, um cotidiano. Então, o que eu aprendo com essa experiência com os outros? O que eu aprendo com os alunos sobre educação? Normalmente, quando a universidade vai para a escola, ela objetifica. Qual que é uma das definições de objetificação? É me relacionar com algo que não tem nada em relação a mim. É uma coisa. É como se fosse uma relação de mão única. Isso é transformar algo em objeto. Mas será que aquilo também não diz algo sobre mim? Como é que se estabelece essa relação? E vai ser apenas uma visita? Você vai fazer o TCC, vai fazer o artigo e vai engavetar? Qual que é a apropriação da comunidade em relação a isso, né? E claro, né? Como se tivesse uma hierarquia de saberes. E aí a universidade ela tem um suposto saber, talvez ela tenha as ferramentas, mas a priori, ou seja, antes da gente entrar no contexto na universidade, na escola, esse saber às vezes pouco cabe. Quais são os ajustes? Estudamos Paulo Freire, estudamos todos os teóricos do conhecimento, estudamos didática, falamos sobre metodologia ativa, aposto que vocês tiveram aula de metodologia ativa, foi tudo lá, e tudo isso foi fruto de pesquisas, eu acho uma pesquisa incrível, né? Porque aí o russo, não sei aonde, blá, blá, blá. Tá bom, vai lá na escola rural em Santana do Ipanema. Você sentir que o russo dos anos 70, ele tem razão em algumas coisas, mas outras a gente vai ter que rebolar. Como é que dá essa dinâmica entre teoria e prática? Como é que a gente vai modular essas coisas? E lembrando que nós, né, que somos pesquisadores, e vocês são residentes pedagógicos também estão na escola, nós somos os agentes dessa mediação. A gente devia estar em comunidades acadêmicas, pensando contextos escolares e trazendo essas pessoas para pensar juntos. A gente devia ter um plano de longo prazo, né? Vai fazer um TCC, qual que é o impacto do TCC? O que vai ter? Como quando eu vou fazer banca de licenciatura, é uma das perguntas que eu faço. Falo, pois bem, né? Qual que é o retorno em práticas que vão poder ser implementadas a partir daquilo que você está gerando como pesquisa? Porque senão a gente vai ficar na lógica individualista e acumulativa só para si mesmo. E aí todos esses teóricos da educação que a gente está aprendendo, para que está? A gente parece às vezes, aí eu vou falar especificamente da minha experiência nessa especialização. Parece que está aprendendo por aprender, porque é obrigatório, né? A gente não pode passar por um curso de educação que não fale de determinados autores. Aí você vai lá e fica decorando na prática bancária, né? E claro, né? Nem sempre isso não é uma necessidade, né? Mas a universidade ela pode ser sim uma experiência, uma reflexão sobre as nossas próprias experiências. Eu cada vez vejo menos, mas eu gostaria de ver mais pesquisas de educação onde
o pesquisador ele vai refletir sobre sua prática pregressa. Então, eu fiz uma residência pedagógica, aí eu espero que muitos daqui vão fazer licenciatura e um dia, porque a formação é continuada, vão fazer um mestrado. Por que não transformar essa intervenção na residência pedagógica em objeto de reflexão para si mesmo? Onde vai ter um retorno para onde vocês forem trabalhar, a gente vai, a partir da experiência que a gente passou da residência pedagógica, a gente vai produzir um saber sobre aquilo, teoricamente orientado. Vamos pegar essa experiência de um ano na residência pedagógica e vamos olhar o que é aplicável ou não aplicável das ferramentas que a gente aprendeu e fazer um projeto de pesquisa. Por que não? Porque a universidade não pode ser uma reflexão também sobre si. Aí fala, não, porque tem que ter a frieza científica, isso, porque a ciência é imparcial. Mentira, né? Por que não virar nós mesmos? Nós não transformamos as escolas em objetos? Por que não se objetificar nesse sentido, para pensar sobre sua própria prática? Por que não a universidade ser uma reflexão sobre nós? Uma das coisas que eu tento comigo mesmo. Por que não transformar um próximo nível de pesquisa onde eu vou refletir uma prática minha dos últimos anos? Orientado, né? Fica a dica, né? Vai buscar um professor de antropologia que vai falar de etnografia, tem a escrevivência agora da Sueli Carneiro, que muitas pessoas estão usando para se referenciar a esse tipo de prática. Por que não? Né? A universidade não é só um campo neutro de ciência, pode ser uma ferramenta para a nossa formação, não só para a nossa formação, mas como também uma reflexão sobre a prática que nós já passamos. Você passa para mim, por favor? Pois bem. A universidade visita a escola para transformar em objeto e nós, professores e professoras, visitamos a universidade, mesmo porque, né, a palavra formação continuada, ela está na pauta, né? Nós também vamos apenas lá visitar a universidade. Primeiro, a gente tem, como eu falei lá, quando nós, professores da educação básica, vamos fazer alguma pesquisa na universidade, a gente sente um prestígio na pele, né? Normalmente. Não todas as vezes. Porque aí tem o professor universitário, que tem aquele status, e chega você lá, o professor da escolinha, para fazer pesquisa. Já temos ali uma barreira para se pensar uma relação entre professores e saberes. Segundo, para você ter um salário razoável, se você está na rede estadual e municipal, você dá 755 aulas. Né? Como é que você vai continuar estudando? Todo mundo fala da necessidade de... E aí eu participo de algumas atividades de encontro pedagógicos lá da rede estadual e municipal de Santana do Ipanema. Elas são normalmente à noite ou de sábado de manhã. Quer dizer, todo mundo fala da carreira do docente, todo mundo está falando que temos que ter formação continuada, mas quais as condições para que a gente saia da escola, vá para a universidade, para a gente continuar estudando, para a gente continuar se formando? Se a gente tem que pensar numa carga de trabalho, muitas vezes, que nos impossibilita de fazer isso. Por isso que vira uma visita, né? Como é que você vai fazer um trabalho continuado em escola e universidade? A partir da sua experiência docente, você tem que dar 200 mil aulas. Pensar nessa questão da carreira, né? E aí aquilo que eu falei, talvez a educação à distância não seja um problema em si mesmo. Mas se a educação à distância é pensada para fazer uma turma de 150 alunos, para nós nos formarmos como professores, a experiência ela é primordial, como eu estou falando aqui. Como é que fica isso? Vendo vídeo aula, sem contato com os colegas. Muitas vezes os métodos avaliativos tradicionais, porque se você é um professor de uma universidade, uma faculdade privada, onde tem EAD e você tem 150 alunos, como é que você vai fazer para corrigir?
E como é que a gente vai pensar o que estamos fazendo dentro desse quadro teórico. E aí tem uma questão fundamental nos cursos, né? Que é o descolamento entre teoria e prática. Como é que a gente vai aprender a praticar aquilo que nós estamos fazendo num contexto desse? Num total descolamento daquilo que eu estou aprendendo e daquilo que eu estou exercendo. Como penso a prática em relação a isso? Aliás, isso é uma pergunta que nós devemos fazer. Aquilo que eu estou aprendendo, como é que eu pratico? Será que é praticável? Será que é praticável? Né? A discrepância de teoria e prática. E aí, o IFAL traz algumas possibilidades, as universidades também, né? Será que essa trajetória formativa minha, ela pode ser pensada em projetos de pesquisa, extensão e de ensino? Normalmente, quando a gente vai falar entre ponte, entre escola e universidade e comunidade, a gente está sempre pensando na questão da extensão, né? Que é quando a universidade e as instituições elas vão para as comunidades. Mas eu diria que para a nossa formação, esse tripé, na verdade, é junto. Como é que a gente vai ensinar os outros se a gente não sabe o conjunto de questões que envolve aquela comunidade? Extensão. Como é que eu vou entender a extensão e a universidade? Pesquisa. E disso eu faço projetos de ensino. Não deveria haver práticas pedagógicas que estivessem descoladas das questões da sua própria comunidade. Fala assim tripé, mas às vezes eu vejo em pé. Como é que eu vou entender o contexto de um aluno se eu não sei onde ele mora? Como é que ele faz as coisas? Como é que ele se transporta? Projeto de extensão. Que nos dá acesso a uma realidade e outra. E, aliás, às vezes eu sinto que, por exemplo, lá o IFAL Santana do Ipanema sofre um pouco disso. Porque aí a gente está falando, nós vamos fazer a nossa formação, nós estamos intervindo na comunidade, mas a pergunta é, nós como os professores e professoras, a gente se sente parte da comunidade onde a gente ensina? Você não precisa morar lá. Você é membro da comunidade onde você ensina? Você sabe quais são as questões? Quais são os problemas? Porque senão você está indo levar um conteúdo desassociado do cotidiano, indo e voltando a partir de outras questões. Talvez a lógica da primeira, da mediação do vestibular. Fundamentalmente, estou falando que o professor precisa ter nascido lá, precisa morar lá, mas a escola e o seu corpo docente são membros da comunidade aonde ensinam. Será que nós nos sentimos parte dessa comunidade? Para pensar essa relação não apenas como uma visita. O que é fazer parte, né? Entender o conjunto de questões, o conjunto de problemas, entender as relações dos alunos com a escola com a família. Pô, aí às vezes tem encontro com os familiares, todo mundo some. Aí chega no conselho de classe, enfim. Somos ou não somos membros da escola onde nós ensinamos? Somos ou não somos membros da comunidade onde a escola está inserida, para que essa relação não seja apenas uma visita? Vamos para o próximo. Para concluir. Penso eu, que a gente deveria ter momentos dentro das licenciaturas, e eu acho que a residência pedagógica é um desses momentos, e por isso que, além da bolsa, a gente precisa valorizar esses movimentos institucionais, onde a gente pode pensar a relação da educação com a própria experiência docente. E aí a gente vai entender que quando a gente entrar em sala de aula, essa experiência ela é marcada por múltiplos fatores que não são ensinados no banco da escola, no banco da universidade. Que a gente vai ter que lidar com questões onde a gente vai ter que pesquisar, onde a gente vai ter que lidar conosco mesmo, a gente vai ter que entender as questões da comunidade que estão para além de qualquer formação dentro de uma sala de aula. Falar em docência, do meu ponto de vista, é falar de um tipo de experiência. E talvez uma das questões centrais é saber que experiência é essa. O que é que tem sentido naquilo que nós fazemos e aquilo que é uma relação sem sentido. Por isso que a gente tem que pensar primeiro, né?
Qual que é a relação entre teoria e prática do que eu estou aprendendo? Como é que é o caos da onde eu vou entrar? Minha experiência pregressa, e eu estou aí décadas na educação, minha experiência pregressa para entrar numa sala de aula em Santana do Ipanema foi uma. Entrar em Santana do Ipanema foi outra, foi um outro processo. Foi um processo de ajuste, de angústia, de medo. Não vou mentir. Quantas vezes nos primeiros semanas, eu chorei e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou atuar aqui? Para a gente entender qual é o lugar, qual é a dinâmica da instituição, qual é a dinâmica, enfim, né? E lidar com um monte de questões que a gente nem sabe qual é. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pesquisar. Uma das minhas primeiras atividades lá no Infal Santana do Ipanema, né, entrou a pandemia, aí estava a discussão da volta do ensino, a volta não, né? A entrada no ensino remoto, e a instituição não tinha dados de quantos alunos tinham acesso à internet. Aí juntou eu, um outro professor, e a gente propôs para a gestão fazer uma pesquisa de perfil discente. A proposta principal era saber qual casa chegava à internet ou chegava a sinal de celular, se internet a cabo. Mas a gente fez um perfil completo, renda, se tem geladeira em casa, religião, se mora com quem. Isso para mim foi importantíssimo entender. Por exemplo, eu posso provar, 38% dos meus alunos, mentira, não é mais dos meus alunos, porque alguns se formaram, isso é uma pesquisa de 2020, mas enfim, até o ano passado, da formatura do ano passado, dos alunos, 38% dos alunos não moram com o pai em casa. Não tem uma figura masculina em casa. 30% das famílias lá em Santana do Ipanema, mais ou menos 31 e pouco, são feitas de vó, mães e filhas. Isso faz a gente entender um monte de coisas. Né? A gente fez uma pesquisa de perfil discente. Para mim foi fundamental entender o que era Santana do Ipanema, porque a gente começou a discutir, eu e o professor de língua portuguesa de lá, que é o Odair, que não fazia nenhum sentido a gente fazer uma pesquisa de conectividade pela internet. Né? Como é que não faz o menor sentido. Então, pensamos em 3 etapas. A primeira etapa foi pela internet, quem conseguia responder. Quem não respondeu, mas lá são 525 alunos, não são 7 mil? 525 alunos. Quem não respondeu, pegava o telefone do SIGA e ligava. E aí respondia. Quem nem ligava, estava tudo parado, calendário parado, pedia o carro institucional, Amarok do IFAL, campo. Entrei em lugares inacreditáveis, para mim, né? Para minha realidade pregressa, inacreditável. Vi casas inacreditáveis, vi habitações que, assim, um espaço de, sei lá, 5 metros quadrados, viver 8 pessoas. E ainda teve um lugar que foi marcante para mim, que depois que eu encontrei essa aluna, eu fui lá falar, te cumprimentar, quase dei um abraço, mas falei, não, vou cumprimentar, falei, não, você, é você. Não consegui chegar com a Amarok. E aí, como era um sítio, né, comprido assim, mas tinha vários quilômetros, na entrada tinha parentes dela. Então a gente deixou o questionário com os parentes na entrada, ela respondeu, depois a gente foi buscar. Mas o caminho era intransitável. Isso me deu uma segurança e uma angústia de saber aonde que é que eu estou atuando e qual é o contexto dos alunos. Inclusive, muitas vezes aparecia o nome do aluno e falei assim, onde mora? Sei como é que é a habitação. Conversei com a mãe, conversei com o pai. Foi uma das experiências inacreditáveis. Uma imersão. Claro que eu tive a oportunidade de não estar dando aula. Se eu tivesse eu tenho 12 turmas. Se eu tivesse com 12 turmas diárias, não sei o que, pesquisa ativa, extensão, não ia conseguir, mas foi uma imersão em tantos. Foi importantíssimo, né? Entender quais eram as questões da região. Santana do Ipanema está numa região de pequenas propriedades, mas poucas propriedades produtoras.
As propriedades rurais em Santana não produzem, na sua maioria. Eu comecei a entender esses conjuntos de questões. Que comunidade é essa? Não nasci em Santana, né? Mas fiz esse processo, e ainda faço, esse processo de imersão. Né? Com que alunos que eu estou dando? Como é que mora? Como é que é o rosto da mãe? É claro que às vezes a gente vai ter 40 turmas, a gente não vai conseguir fazer isso, mas a gente deveria brigar para a gente ter uma redução da carga de sala de aula sem redução de salário. Como é que tá? Já se inscreveram no sindicato? Tá gravando, né? Muita gente que eu sou um dos críticos do sindicato daqui, falei isso ontem, né? Mas qual que é o instrumento coletivo de melhorias do nosso trabalho nós vamos encontrar? Ah, a gente critica, mas então vamos disputar o espaço, certo? Como é que a gente vai fazer um processo? Falar, Léo, muito bonito, né? Mas a gente dá 500 aulas, a gente ganha 2 salários mínimos, como é que a gente vai fazer, né? Se conseguiu fazer porque o IFAL tem uma picape. Se não tivesse uma picape, eu não fazia. Se não tiver questões que me favorecesse o objetivo, eu não fazia uma pesquisa como essa. Que nem eu perguntei, né? O docente se compreende como membro dessa comunidade? Ou seja, se sente parte do problema das questões e tenta buscar soluções? Isso é ser membro. De uma certa maneira, sou parte do problema e tento buscar soluções da comunidade onde eu estou inserido e ensinando, né? A produção do saber está relacionada com as experiências vividas ou a gente vai fazer uma educação bancária? E as experiências vividas têm a ver conosco, as nossas experiências vividas. Senão a gente vai ficar, ai, pelo amor de Deus, mais uma aula, não aguento mais falar a mesma coisa. Pois é, vai lá trocar experiência para você ver como uma aula não é diferente da outra. Né? Muita gente fala, porque está pensando só no aluno. Não, também isso, uma sala acolhedora sobre um saber sobre o que é vivido é importante pro professor. Para não virar um saco aquilo que a gente faz. É importante para nós, para o nosso bem-estar. Você vê que as coisas fazem sentido, que o que eu trabalho tem algum sentido para mim e para o outro. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Tem algum propósito para mim e para o outro. Muita coisa dá errado. Então, quando a gente fala numa aula para a vida, significativa, pensando no contexto, aí fala, os benefícios dos alunos. Vai por mim. É para todos os envolvidos. Nós também fazemos parte do mundo que estamos ensinando, certo? Aí, só concluindo, né, o saber sobre a experiência, a elaboração do sentido que nos acontece em sala de aula, que talvez devia ser uma das centralidades da licenciatura, e essa é uma dos méritos da residência pedagógica. E a gente devia pensar nessa experiência, nesse saber da experiência, não como uma visita. É claro, né, que eu não acredito em projetos de vidas. Meu projeto de vida é tudo errado. Ah, vou fazer graduação tal, aí depois vou fazer mestrado tal, vou fazer doutorado tal, não sei o quê, blá, blá, blá. É tudo errado. Mudei de carreira, fui para outro lugar, não sei o quê, né? Mas há uma relação permanente com o estudo e a produção de conhecimento sobre si e sobre o outro. Para se pensar essa relação como diálogo. Né? Eu sei que já está a demanda, está nos últimos anos da licenciatura, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, não sei o quê. Não importa qual área, se vai mudar de área, se vai ser professor de outra área, se vai fazer outra carreira, mas há um sentido de um contato permanente com a universidade. E isso é raríssimo. Um dos problemas que a gente não consegue fazer isso, por exemplo, no Estado e no município, e o IFAL é uma exceção nisso, é a retribuição por titulação. Para que os professores continuem os seus contatos com a pesquisa na universidade, independente do grau que já atingiu, porque se ele atingir um outro patamar acadêmico, ele vai ter uma compensação salarial importante. Parece que no Estado aumenta 10%, 5% se você fazer o mestrado. O que transforma, quanto? 6%. Que problemaço.
Você tem que dar 40 aulas, não pode fazer um afastamento, né? Aqui no IFAL a gente não pode se afastar remunerado, né? E ainda você tem uma compensação salarial porque você está melhor qualificado, você deveria receber mais. Como? Sem a remuneração. Pois é, o afastamento sem remuneração. Pois é, problemaço. Como o mundo edílico do paraíso deveria ser, né? Que a gente tivesse um contato permanente com o saber universitário. A universidade, quando vai entrar em contato com as escolas para transformar em objeto de pesquisa, que isso seja feito com a escola, pensando numa compensação para a escola, ou seja, uma produção de saber da escola com a universidade e vice-versa. Deveríamos problematizar mais essa questão da retribuição por titulação. Tá certo? Gostaria de agradecer por vocês terem me ouvido até esse momento. Tentei trazer aqui algumas problematizações, pensando principalmente a experiência docente, para quem está na residência pedagógica. Ruído. Espero vir mais vezes. E muito obrigado. Bom, pessoal, antes de passar, né, para o nosso diálogo aqui, eu queria pedir licença a vocês para fazer a leitura de algumas intervenções dos nossos colegas que estão lá pelo Meet. Pode ser, gente? E tem alguns questionamentos também, Léo. Colocar o chat, né? Interromper. Certo? Tá certo. Agora eu queria que você ficasse ali para não deixar de aparecer. Bom, lembrando que nós temos colegas aqui, Léo, professores da educação básica, professores de alguns campi do IFAL e estudantes das licenciaturas residentes assim, se eu me esquecer de algum dos municípios, me ajudem. Nós temos Piranhas, Palmeira dos Índios, Cajueiro, Arapiraca, Penedo, Maragogi. Faltou algum, gente? Além dos colegas que estão aqui conosco, que atuam em Maceió, tá? Se eu esqueci alguém, gente, quem está aí no chat, por favor, coloque aí para a gente fazer o registro. Vê só, aqui a gente tem uma primeira contribuição da Ariana, dos Santos Cirino. Ela fala a respeito daquela discussão sobre o vestibular, né? Isso é uma realidade. O vestibular é como uma catraca. Todos precisam passar por ela para poder entrar na universidade, independentemente se você foi preparado ou não para passar por ela, selecionando, abre aspas, os melhores. A Maria de Fátima coloca também, realmente, sempre pensei que deveriam rever a questão dos cursos, pois os alunos daqui de Maragogi não vão pelo curso técnico, mas pelo peso da instituição, né? Isso aqui foi logo no início da sua fala. Uma outra intervenção aqui, do Adenildo Raimundo dos Santos. Professor Leonardo, bom dia. Muitas vezes, nos cursos de licenciatura, as aulas de didática costumam usar os estudos de Paulo Freire, porém, muitas vezes, a realidade escolar não condiz com os discursos passados, né? Creio eu, nas aulas de didática. E quando há um questionamento sobre isso, muitos professores não aceitam que a teoria e prática nos dias de hoje parecem duas coisas distintas. Pode, deve, por favor. Um, dois, três, voltou. Isso, Aproveitando a deixa, né? Uhum. No Brasil, desde a ditadura militar, desde 1971, que teve uma grande reforma nas leis sobre educação, a educação no Brasil ela deixou de ser pensada no modelo republicano
e ela começou a ser implementada no modelo conhecido como técnico burocrático, né? Pensando principalmente na imersão do mercado de trabalho. Uma das questões, né, um dos propósitos para a gente avançar essa discussão é que a educação baseada no método Paulo Freire devia ser política pública, né? E não, mas a gente está cada vez andando para trás. A gente vai olhar o novo ensino médio. O novo ensino médio ele vem com uma reformulação para a inserção do aluno ou ou seja, ou virar um trabalhador precarizado, mas com nome bonitinho, um empreendedor, ou inserir ele no mercado de trabalho. A gente não consegue aplicar muitas vezes o método Paulo Freire porque ele não é fruto da política pública educacional. E aí a gente fica com o método Paulo Freire em iniciativas pontuais de alguns agentes educacionais. Então, assim, eu concordo, né? Mas a gente devia fazer uma crítica ao modelo educacional brasileiro, onde a gente devia ser repensado no modelo mais pró-cidadania e menos pró-mercado, certo? Uma outra contribuição aqui do Michael Hernandes Dias da Silva. É importante a gente entender, como professores em formação, também, que o contexto, como os movimentos realizados pela escola, são reconstruídos por sentidos globais e locais, em várias direções, e principalmente em relação aos órgãos governamentais, à comunidade escolar e à própria escola. A Janaína Lopes, ela é preceptora em São José da Laje, tá? Educação continuada, executamos muito aqui, mensalmente, essa busca ativa, conhecendo de perto a realidade do nosso aluno. A Beatriz disse que todos os professores deveriam ter a experiência de conhecer a realidade de seus alunos, quando você fez o relato do levantamento, né, que foi realizado lá em Santana. E aí aqui tem uma pergunta da Maria do Socorro de Holanda Assunção. O que faço depois que descubro tudo isso sobre meu aluno? Comecei a fazer uma pesquisa nessa linha em minha sala de aula. Depois fiquei sem saber o que fazer, o que descobrir, porque me senti sozinha na comunidade escolar. Infelizmente, fiz o que estava ao meu alcance, mas sei que deixei muita coisa para trás. Na verdade, não é uma pergunta, é um desabafo, né? Creio eu, da Maria do Socorro, de Holanda Assunção. Liga o microfone, por favor, Léo. Dessa pesquisa em Santana do Ipanema, a gente conseguiu 100% de resposta indo para o contexto. E aí, Socorro, a gente trabalha essa angústia na prática da sala de aula. Ela entra, né? O contexto não importa a disciplina, né? O contexto do aluno de aula vai entrar porque você tem ciência daquilo. Isso tenho certeza que gerou reflexões em você, metodológicas, de conteúdo, adaptações de conteúdo e métodos avaliativos. Então, aposto, né? Que teve muitas consequências já. Tem uma pergunta aqui, aí eu vou passar a palavra agora para os que estão aqui presentes no auditório, tá? Para fechar. Antônio Cordeiro, professor, por que na maioria das vezes não é considerado fator sociocultural de localização da escola? É uma pergunta. Normalmente é porque a diretriz da política pública homogeneiza, padroniza, que é a lógica lá do vestibular, né? Onde os conteúdos, a base nacional curricular, tudo ela é pensada de maneira descolada dos contextos de ensino. Bom, pessoal, queria agora passar a palavra para vocês. Quem quiser, por gentileza, né, se pronunciar, contribuir, levanta a mãozinha que eu vou até aí com o microfone. Podemos? Pedir apenas que vocês se apresentem, tá? Qual o núcleo, né, qual é a área, né, seu nome, tá bom? Bom dia, eu sou do núcleo aqui de Maceió, de Química, né, sou da Escola Estadual Dom Otávio Barbosa Aguiar, meu nome é Cássia, né, sou preceptora de Química. Então, a gente está com um desafio posto com essa nova BNCC, que já começou a ser implementada o ano passado, as coxas,
né? Fomos deparados com uma nova matriz, sem nenhuma preparação, e começou com o primeiro ano. Né? Eu tive que criar emendas de disciplinas para dar, e no final eu não fiquei satisfeita com o que eu fiz, porque não tive tempo de preparar as aulas. Fiz a ementa, a matriz, lecionei, não fiquei satisfeita, e agora está vindo a segunda etapa com o segundo ano. E, novamente, a gente não tem um direcionamento do que será dado. Chegou naqueles grupos de WhatsApp informais que nós temos de escola, como seria a distribuição da carga horária, e houve redução na disciplina de química, algum aumento em itinerários no qual nós não fomos capacitados, nós não temos uma formação continuada para que a gente possa aplicar esses itinerários, fora a falta de visão, né, que foi a proposta que foi vendida, que o aluno poderia escolher, que ele seria formado não somente para o mundo do trabalho, mas para o mundo, porque ele poderia escolher, e aí a gente também não está vendo isso. Na realidade, o aluno não escolhe, é dado e mal dado. Gostaria de saber um pouquinho de você, qual é a sua visão com relação a isso, porque a gente já está vendo aí alguns movimentos para tentar bloquear, né, acabar com esse novo plano, né, essa nova base. Cássia, primeiro vamos junto nesses movimentos aí, passa os contatos, que a gente vai precisar de muita mobilização para mudar. Pela experiência que eu tenho lá em Santana do Ipanema, primeiro, além de ter passado a toque de caixa, tem um déficit de professores, que aí entrou uma leva grande de professores agora, de paraquedas, para cumprir esse déficit. O ano passado, né, teve uma grande contratação do Estado para cumprir essa leva. E aí, lá, eles estão muito perdidos nos eixos formativos e também nessa questão dos que eles chamam de laboratórios, de projetos de vidas e etc., porque lá, deve ter aqui também, tem a figura do professor tutor, que ganha uma bolsa, né? Deveria incorporar isso, mas ganha uma bolsa. E aí, o que eu tenho percebido, né? A gente fala em formação continuada, mas foi passada uma formação online, não foi isso? Para qualificar os professores nesse novo modelo de ensino médio, sem contar que é integral. E aí tem outras questões. Por exemplo, muitas escolas têm um problema de orçamento, porque o aluno ficava e consumia 3 refeições, agora ele tem direito a 5, 6 refeições, né, que tem uma relação direta mexendo a questão do orçamento. Eu acho uma temeridade esse BNCC e essa relação de pensar questões transversais. Aqui também a gente sofreu algumas coisas porque tentou passar a goela abaixo para nós o material didático do Plano Nacional do Livro Didático, que é todo baseado no novo ensino médio, e aqui o IFAL não aderiu ao ensino médio. O que eu pude observar, principalmente, no eixo de humanas, que é a minha área? Ou se exclui filosofia, em algumas propostas de itinerário transdisciplinar, né? Ou se exclui filosofia. Sociologia, ou exclui um ou exclui o outro. Como é que eu vejo determinadas coisas, né? Sobre as políticas públicas. Não é porque tem lá a rubrica tal que as coisas são aplicadas. Vou dar um exemplo, né? Não é porque a gente tem sociologia no ensino médio no IFAL que a lógica é cidadã da escola. Né? Porque é uma prática pontual, não interfere em todo o modelo da escola. Como é que eu vejo esse movimento do novo ensino médio, né? Ele é mais uma adaptação e readaptação do modelo que a gente já vive sobre a questão do vestibular, mas, no entanto, todavia, para aqueles que sabem que não tem chance no vestibular, a gente vai tentar fazer uma formação para a pessoa ir para o mercado de trabalho de uma maneira individualizada e precarizada. É isso, né? É como se a gente tivesse, de uma certa maneira, formando empreendedores à la aplicativo.
É como se fosse... Porque antes a escola não fazia isso, né? É como se o aluno não está numa escola técnica, mas ele está sendo preparado e formado para imediatamente fazer alguma função de trabalho no mercado de trabalho. E aí eu tenho uma desregulamentação de várias áreas e inclusão de outra a reboque, né? E aí falta diversa formação aos professores, estruturas nas escolas, orçamento para merenda, né? Quando eu falo de mobilização, merenda me deu um exemplo agora, né? E lá no IFAL eu faço parte da comissão da alimentação escolar, né? A gente teve um veto presidencial do aumento da merenda, eu não vi um A de muitos lugares, nem da própria instituição onde nós estamos. Soltar uma nota de repúdio, qualquer coisa, qualquer mobilização já seria importante. Eu não vi uma nota de qualquer organismo escolar de Santana do Ipanema. Né? E aí como a gente fica, como é que a gente vai transformar se a gente não mobiliza, né? Enfim. Bom dia, meu nome é Raquel Brandão, sou professora especialista em arte pela Universidade Federal de Alagoas. Estou fazendo especialização em assessoria de comunicação também na Universidade Federal de Alagoas. Aqui no IFAL faço a licenciatura em matemática e, enfim, vamos lá. Só para dar uma resumida, né? Mas, estou no programa da residência pedagógica, junto com o professor Douglas, meus colegas aqui da parte da matemática. As pessoas não entendem muito isso, né? Como é que uma pessoa sai da comunicação e vai para a matemática, mas na verdade eu nunca saí de lugar nenhum, né? Eu sou a mesma pessoa, né? Que trabalho, né, muito de uma forma interdisciplinar. Então eu vejo interfaces entre essas áreas. E para mim eu nunca saí da comunicação e fui para matemática, só não fui logo para matemática. Então, para mim é só uma continuidade do que eu já estava fazendo. Então, essa formação continuada que você falou aí, para mim é uma coisa assim que eu tive muita necessidade, né, de buscar a formação continuada. Não encontrei da forma que eu precisei, né? Precisava de mais de uma forma, um conteúdo pedagógico maior, né? Então, quando eu fui retornar para a instituição federal, eu pensei, eita, fiquei entre pedagogia e matemática ali, mas aí fui para matemática. Mas, enfim, indo para alguns pontos que você tratou, eu já via um tempo atrás, né? Tempo atrás é para não dizer minha idade, mas há umas 2 décadas, né? Que tem essa dificuldade aí do vestibular em captar também do aluno, né, a questão da bagagem emocional, a questão da bagagem ética, né? Tanto é que depois a gente descobre algumas situações de alunos que estavam na universidade, alunos que acabam de ingressar pelo vestibular, né, se encontrando em situações que você, meu Deus, mas como é que essa pessoa está fazendo isso, né? Será que não tem uma cadeira que fale sobre comportamento, sobre ética, sobre busca e tal. Então, acho que realmente essa fala do que a gente, como que a sociedade acaba, de uma forma a escalar, né, isso aparecendo também, né, esse rito de passagem, ele acaba marcando também a instituição federal, né, como uma necessidade de padronização e desligamento de alguns valores, às vezes, que eram para ser exigidos desde o ingresso do aluno. Então, assim, retomando mais a questão do Vygotsky, né, que você traz, né, Sr. Leonardo, aí, o conteúdo simbólico das pessoas. E aí você questiona a questão de qual é o significado disso para mim. Eu faço essa reflexão diariamente. O que eu estou fazendo aqui? E quando o meu aluno me perguntar isso, como é que eu aplico esse assunto? Se ele me perguntar como é que eu vou ver isso no dia a dia, por exemplo, números complexos, como é que isso cai para mim dentro da minha realidade vivida? Porque um dia um aluno pode perguntar isso. E eu vou ficar, né? O que isso me serve, entendeu? Então,
Eu acho, assim, é importante a gente fazer essa reflexão. Tanto é que eu nunca tinha reprovado nenhuma disciplina, aí fui fazer uma matéria em matemática, quase todo mundo reprova. E eu fui atrás, né, de saber como foi que isso aconteceu. Tive que fazer, desconstruir, construir de novo essa Raquel e tal. E aí, atrás dos meus processos, como é que eu encontro a metodologia que cabe para mim, né? Como é que eu não passei? Ué, mas tive que estudar onde foi que dependeu só de mim, onde foi que dependia do outro também, como docente. E dizer assim, eita, eu acho que eu tenho como encontrar isso que me faltou em outra experiência, né? E buscar, ir atrás. Então, assim, fazer essa reflexão diariamente e também aplicar os conselhos que eu daria, né? Eu acho que eu poderia mudar de professor para aprender isso? Sim. Consegui. Já passei na disciplina. Já passei, né? Então, já me dá uma autoestima agora, estou realmente, né? Vamos para frente. Então, essa pedagogia bancária, e por último, né, só para finalizar assim nesse momento, para também dar a oportunidade de todo mundo colaborar aí, é a pedagogia bancária, que a gente é muito convidado a questionar, né? Que é o tal do conteudismo. Eu já sofri de ansiedade, às vezes, para entrar na sala de aula, né? Como professora de arte, meu Deus, o que, que eu vou, né? Como é que eu vou abordar isso agora? Acho que me faltava também umas questões pedagógicas, mas enfim. Mas eu sempre segui essa linha, assim, do você chegar, quebrar o gelo e tentar entender quem é a pessoa que está ali. Eu já entrei em sala com alunos com depressão e eu ia ensinar dança. E às 7 da manhã eles não estavam afim de aprender dança. E aí? Né? Então, assim, tive que ir para terapia, tive que descobrir que não, o problema não era eu. Então, essa reflexão sobre a própria experiência é sempre um convite a revisitar você, né, si mesmo, para poder entender o outro. Então, por último, essa pedagogia bancária, às vezes a gente vive, né, também na instituição, né, mesmo uma instituição que se apoia nessa reflexão, uma instituição freiriana, né, e a gente sente ainda essa imposição, às vezes, de situações que a gente tem que ver como uma pedagogia bancária. Essa reflexão a gente tem que fazer todos os dias. Então, eu vou encerrar por aqui para o senhor colaborar aí também, me auxiliando em algumas dessas respostas que eu procuro também. Fazer uma fala, Léo? Não há uma resposta, há caminhos, né? E pelo jeito você está trilhando, né? O celular, porque tem umas perguntas aqui no chat. Queria saber daqui do auditório, a gente... Vamos... Boa. Depois da pergunta dele, eu passo aqui para o chat, tá certo? Bom dia a todos. Eu sou Aldo, sou professor da Escola Municipal. Deixa eu vir para cá. Bom dia a todos. Eu sou o professor Geraldo, da Escola Municipal Dr. Pio Sarmento. Sou da rede estadual e também da rede privada. Professor Leonardo, um prazer escutar aqui suas palavras. Né? Muitas vezes a gente vem para uma palestra no intuito de cumprir um horário, mas muito prazeroso escutar o que o senhor falou aqui, porque a gente puxa uma vida acadêmica nossa, uma vida profissional nossa, e reflete exatamente muitas coisas que o senhor falou aqui, o que é que a gente fez durante todo o processo, né? O que, na verdade, é importante aqueles alunos que estão aí para entrar na carreira docente refletir, né? Como o senhor bem falou.
Eu tenho colegas, alunos, foram meus alunos, tentaram ser professores, na primeira semana desistiu, quando viu uma sala de aula, né? Nós, professores, acredito que o senhor também foi nessa linha, a gente foi jogado em sala de aula sem nenhum tipo de preparação, né? Acabou, na verdade, se você for pensar, eu sou engenheiro agrônomo, daí se tira. Eu peguei o meu diploma de agronomia para fazer uma licenciatura em física, tá? Acabei no mestrado em matemática, e por uma necessidade, eu tive que fazer licenciatura em física, tudo através de formações pedagógicas. Então, olha a salada mista. É onde eu quero chegar nas colocações. O PIBID, o PRP, né, são programas que fazem com que vocês reflitam se vocês têm que aproveitar isso para ver se realmente é o que vocês querem. Eu passei 8 anos na agronomia e não era o que eu queria. Eu fui forçado a um tio, a uma mãe, dizer, faça o curso porque minha família é toda voltada à terra. Tá certo? Se eu tivesse um professor no ensino médio que me motivasse a tal profissão que eu tenho hoje, talvez eu teria um outro caminho que na agronomia, mas talvez uma matemática. Tá? Talvez eu estaria no mestrado da matemática, no doutorado da matemática. Mas pelos percalços da vida, o trabalho faz com que a gente evite estudar mais. E aí, professor, eu tinha colocado a questão do PIBID e do PRP, mas também de uma formação continuada, que eu sou muito a favor de uma formação continuada voltada para a área de atuação do docente. Lógico, que essa formação seja também atrelada, que tenha uma fundamentação teórica, claro, né, e que tenha uma realidade da nossa comunidade. Então, sou muito a isso. Isso dá trabalho de se fazer, não é fácil. Tá? E mais, a realidade que hoje vocês estão em cada escola não vai ser a realidade da escola que você vai atuar. Tenha certeza disso. A realidade da minha escola hoje, ela não é a realidade daqui a 2, 3 anos. Tenha certeza disso também. Né? Então, são coisas que a gente coloca. E a pergunta, para ser exatamente breve, é exatamente isso. Eu citei aqui o PRP, o PIBID, uma formação continuada nessa linha de pensamento, né? Tem várias coisas que o senhor colocou aqui que contribuem também. Se teria mais alguma coisa que contribua para a formação do docente, para que ele seja orientado, não é desestimulando ele, ou ele realmente saber se é o caminho certo, tá? Ou se eu tenho que partir para outra profissão. Isso é, tá? Geraldo. Professor Geraldo. Às vezes, quando a gente toma uma postura crítica, a gente acaba ficando um pouco pessimista, né? E a gente acaba problematizando muitas coisas e aí muitas coisas não parece que tem uma saída a curto prazo, médio prazo. Falei do caos, mas eu acho que alguns de nós aqui, ou a maioria de nós, a maioria dos professores, escolhemos estar aqui por um motivo. Né? Eu escolhi ser professor. Né? Eu escolhi ser professor de educação básica. Não vou sair a médio prazo, longo prazo da educação. Eu tenho orgulho de trabalhar ali na educação básica com adolescentes. Muita gente, eu moro em Santana do Ipanema, eu tenho orgulho de estar em Santana do Ipanema, de contribuir com a região, né? E aí, apesar de todas essas questões, há uma experiência em ser professor que talvez outras profissões tenham dificuldade de se fazer, que é o que um pouco que ela falou, que é uma imersão sobre si mesmo. Né? E é um teste sobre si mesmo cotidiano. Né? Não importa o que aconteceu numa sala de aula, o que deu errado, o que deu certo, dos seus medos, das suas angústias, das suas limitações. No outro dia, sabe onde você vai estar? Dentro da sala de aula. Se você não vê aquela turma que aconteceu essas coisas, na outra semana você vai estar lá de novo. Do meu ponto de vista, não há profissão que nos possibilite nos entendermos como ser professor.
ensinar fala sobre nós. Sempre. Fala, você vai lá e você faz palestras. Eu fui chamado muito para fazer formação de projeto de vida. Não sei nada de projeto de vida. Fui estudar, mas aí no fim eu falava de psicanálise, falava de angústia, falava de sofrimento. Era melhor formar assim do que fazer abrir uma brigadeiria, sei lá, uma vida de brigadeiro, na porta da escola, né? Aprendi muito. Então, quando eu falo, isso que eu queria dizer, eu me escuto. Eu não estou ganhando nada para estar aqui a mais, vim, não sei o quê, mas o que eu estou ganhando? Eu estou ganhando me escutar, me entender. Essas coisas têm a ver comigo. Eu estou falando de mim a todo momento. Estou falando da minha prática a todo momento. Estou falando dos meus desafios a todo momento. Né? Para mim, a docência é uma experiência desalienante. Né? A minha primeira formação é administração, mas não conta para ninguém, está sendo gravado. Depois eu fui fazer ciências sociais com 23 anos, né? Hoje é insuportável me imaginar dentro do escritório preenchendo planilhas. Por mais que o mundo está mais burocrático, por mais que o mundo esteja mais competitivo, a docência ainda me possibilita ter uma liberdade criativa sobre mim, sobre o outro dentro da sala de aula. Principalmente quando você é concursado. Eu sei que não é... Muita gente ensina como se estivesse preenchendo uma planilha. Mas a gente pode ter um processo de desalinhação. Então, assim, você quer saber quem você é, se testar, pensar sobre você mesmo a todo momento, a carreira é a carreira docente. Por mais que a gente chegue na segunda-feira e fale assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O pessoal me vê em Santana, fala, Léo, você faz várias palestras, você tem projeto nos sindicatos de trabalhadores, você tem não sei o quê. Nossa, você é super integrado, deve ter sido assim, muito fácil. Chorei todos os dias a primeira semana. Todos os dias eu olhava para Santana, para aquele calor, para as pessoas, para a escola. O IFAL lá é um caixote fechado. Fui fazer mas me teve a oportunidade de aprender muito sobre mim mesmo. E aí, mais uma vez, né? Estamos falando de sentido, de significado, de experiência para nós mesmos. Um mundo adoecido, cada vez mais medicalizado, ter um sentido e um propósito para si mesmo faz toda a diferença. Isso não significa que você não vai sofrer, que você não vai ter dúvida, que você não vai chorar, que você não vai ter medo, mas ele vai fazer toda a diferença para si mesmo. A docência é uma imersão. Quando eu falo, eu sofri muito para fazer mestrado, eu sofri muito para fazer doutorado, não sei o quê, às vezes as pessoas não se dão conta que fazer pesquisa é uma imersão sobre si mesmo, está se pesquisando a todo tempo. O objeto deve ter alguma coisa a ver com você, as suas dificuldades têm a ver com você, as reflexões e seus bloqueios têm a ver com você. Pesquisar é uma imersão sobre si mesmo também. Então, assim, acabei falando de saúde mental, né? Não sei, outras profissões, né? Engenharia, deve ter estratégias para que você também tenha um processo e uma experiência, um saber sobre a experiência parecido como ser docente. Mas do meu ponto de vista, esse é um mergulho que vale a pena. Né? É uma retribuição que está para além do salário. Muita gente vai lá e fala, ai meu Deus, não aguento mais, tem que vir para Santana e não sei o quê, bababá. Vamos viver a experiência. Vamos nos oportunizar, ser vulnerável e viver a experiência como professor. Isso não tem preço. Se quem não for ser professor, espero que encontre uma carreira que traga esses benefícios, como é ser docente. Sobre carreiras em geral, né? Não, vou escolher uma carreira que retribua melhor salarialmente. Né? Isso às vezes entra em pauta, falo muito isso com os alunos e com as alunas. Talvez hoje nenhuma carreira dá garantia. Né? Hoje, os engenheiros que eu conheço são professores. Muitos foram fazer engenharia, não sei o que, bababá, e estão dando aula no IFAL.
Isso diz alguma coisa, né? O Brasil, não sei se vocês sabem, é o país que tem o maior número de advogados per capita, né? Que tem o maior, é o terceiro em engenheiros per capita, né? Nenhuma carreira dá retorno de retribuição. Então, não é que a gente não tem que brigar por melhoria de carreira, tem que brigar, mas talvez a gente tenha que escolher uma carreira onde a gente tem outros tipos de retribuição. E talvez uma das retribuições mais importantes que a gente deveria pensar é uma carreira que vai nos responder parcialmente, porque nunca vamos ter essa resposta completa. Afinal de contas, quem sou eu? Eu acho que é por isso que vale a pena ser professor. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui no auditório, só para fazer primeiro o registro dos municípios que eu não mencionei, São José da Laje, Atalaia e Penedo, também estão conosco no Residência Pedagógica. E aí, tem umas mensagens aqui, ó. Eu vou direto a alguns questionamentos, tá? Professor Leonardo, porque acho que não deve ser um questionamento, mas acho que um comentário do Antônio Cordeiro. Professor Leonardo, porque os programas de aperfeiçoamento dos professores, na maioria das vezes, não acrescenta muita coisa na vida pedagógica do docente. Tá? Muitas mensagens agradecendo, elogiando a palestra, né? Eu vou direto ao ponto, tá? A palestra foi muito importante para termos conhecimento dos problemas vividos pela comunidade em volta do campus. Vamos aqui. O comentário da Eliane Nunes. O objetivo da BNCC, que foi citado aqui, é atender somente o mercado, somente o capital, precarizar cada vez mais a educação. A Emalba de Oliveira faz aqui também um relato. Na escola a qual trabalho, tenho a disciplina de pró-turma, onde desenvolvo o trabalho de docente orientador de turma, DOT. E muitas vezes precisei ir conhecer a realidade de meu aluno e fui surpreendida de maneira chocante. Problemas familiares gravíssimos. Fiquei muito abalada, pois não esperava me deparar com situações tão frustrantes. A partir daí, comecei a compreender melhor meu aluno. Esse é o relato da professora Emalba de Oliveira. Prossigo? Você quer fazer algum comentário? A Rayane Valença. O novo ensino médio é belo na teoria, porque, na prática, o que percebe-se é uma redução absurda dos conhecimentos básicos para um cidadão, sem falar nos problemas socioemocionais que nos deparamos, e nos é imposta uma postura e discernimento sobre isto, que só um profissional da área de saúde e psicólogos teria. Deixa eu ver mais aqui. O professor Jorge Luiz, que é nosso colega aqui no campus, disse que você ganhou mais um fã. Adorei a palestra, ganhou mais um fã. Sem dúvidas, quero destacar a importância de trabalhar o caos, porque a ordem não é de fácil aplicação. Professor Jorge Luiz, nosso amigo Jorjão. Maria Fabiana de Melo Feijó. Sou advogada e me identifiquei muito com a fala do professor. Apesar de amar advogar, estou me reencontrando na docência. Cida, se tiver mais algum comentário, viu? Acho que só, né? Gente, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa atividade. Alguém mais gostaria de intervir, de falar? Então, a gente pode fazer, Cida, uma última rodada, tá certo? E aí, nós encerramos. Temos duas contribuições? Tá. Alguém? Não? E aí, a gente parte para as considerações finais. Bom dia a todos. Meu nome é Douglas, tá? Sou egresso aqui do Instituto Federal. Sou licenciado em matemática. Hoje faço parte do PRP, lá no Vergel, né? E isso, como preceptor. Eu gostaria de fazer algumas contribuições sem trazer a parte romântica da coisa, tá? Primeira coisa,
eu entendo que você ser professor é uma vocação, tá? Não é você que escolhe ser professor. É a ideia de ser professor que lhe escolhe como pessoa, tá? Eu não queria ser professor, eu queria fazer contabilidade, mas eu passei em matemática. Outra coisa, o PRP ele tem uma relevância muito grande, porque é ele que está entre a teoria e a prática, tá? Na universidade a gente vê muita teoria. Podem falar que existem os estágios, mas os estágios, eles simplesmente transformam você num cara que vai ser o conteudista. Você vai chegar a dar seu conteúdo e tchau, tá? Quando você se torna realmente professor e pisa dentro de sala de aula, você vê que você não é esse cara que transmite apenas conhecimento. Você é um agente que transforma vidas, tá? Sem romantizar mais uma vez. Você literalmente é um transformador de vidas. Você está ali para influenciar uma turma de 40, 50 alunos que talvez não tenham nenhuma perspectiva de vida, mas que talvez, não apenas vendo o seu conteúdo, mas com uma conversa que você aprende, né? Com o passar do tempo, você aprende a se chegar mais aos alunos, e isso, a escuta, isso faz com que eles mudem, talvez, as próprias ideias sobre o que seria o futuro deles, principalmente nas escolas de periferia, tá? E é isso, minha contribuição, tá? Lembrem-se disso, vocês estão aqui, no futuro vocês vão transformar vidas, vocês não vão ser apenas professores de determinados conteúdos. Muito obrigada, viu? Gente, eu vou chamar aqui à frente a nossa coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica, a professora Maria Aparecida, para a gente fazer o encerramento, né, desse momento, assim, na minha opinião, incrível, os comentários também no chat, né, um momento muito bacana que a gente teve hoje, né, o primeiro de alguns que virão, né, já temos aí uma promessa, inclusive, de outras atividades com o professor Leonardo. Eu vou passar a palavra para a Maria Aparecida para a gente fechar a nossa manhã de hoje, tá bom? Bom dia, gente. Alguns colegas meus, docentes, já me haviam falado, professor Leonardo, da magnitude, vamos dizer assim, das suas falas, das suas palestras. Eu não tinha tido ainda a oportunidade, né, de assistir, mas acredito que eu nem preciso dizer, né, que de fato, né, as suas falas, né, são muito boas, nós gostamos demais, deu para ver aí no chat as contribuições das pessoas que aqui estão, e como a Dani disse, né, no nosso cronograma já existem, pelo menos no cronograma, né, que a gente vem conversando, outros momentos, né, com outras temáticas, para que o professor Leonardo possa vir aqui conversar conosco, não é isso? Se possível, em outros locais. Inclusive, Dani, aproveitando isso, a gente espera que o nosso orçamento deste ano nos dê a possibilidade de trazer todos presencialmente, ou aqui no Campus Maceió, o Campus Palmeira dos Índios, né, em outros campos que a gente tem por aí, né, são 15, 16. Então, a nossa ideia é de fazer com que, neste ano, o programa, né, tenha mais condição de a gente poder se encontrar presencialmente, né? Eu agradeço ao pessoal que está assistindo pelo Meet, né? A gente viu que teve uma boa quantidade, né? Todo mundo entendeu a importância desse momento, mesmo não podendo se fazer presentes, algumas pessoas que estão aqui de Maceió, né? Não puderam, mas estão acompanhando lá virtualmente. Então, assim, isso é muito bom. Eu espero que, diante desse momento aqui, vocês possam refletir ainda mais, possam reorganizar os cronogramas, né, que vocês têm em mente para esse primeiro trimestre, que a gente termina daqui a pouco. Aliás, vai ser um semestre, né, que são até abril ou maio que a gente vai fechar. Bom, é isso, não é, professor Leonardo? Muitíssimo obrigado. Obrigado a Dani por ter mediado, né, esse momento aqui para a gente, e foi quem fez o convite ao professor Leonardo, né? Então, muito obrigada a vocês todos, e é isso. Professor, se quiser também fazer a sua fala aí final, por favor. Eu queria agradecer essa oportunidade e concordar
com o colega professor ali da importância da residência pedagógica e como ele, no meu ponto de vista, é estrutural na formação dos professores e professoras, né? Espero voltar mais vezes, eu agradeço todas as contribuições, o pessoal do chat, porque a gente vem falar, mas a gente mais aprende do que fala, né? Então, muito obrigado, pessoal. Pessoal, um ótimo final de semana para vocês, bom descanso. Quem ainda não assinou a frequência, que está aqui, ó, na porta, por gentileza, ali na mesa, faça-o, tá bom? E a partir está informando que posteriormente vai a declaração, caso vocês necessitem apresentá-la no trabalho, né? Vão receber, né? Ah, tá bom, de participação, perfeito. Gente, muito obrigada, tá? Um abraço, até mais. Pessoal do MIT, muito obrigada. Um abraço, viu, a todos e todas.